e ter o nosso caráter transformado, a nossa vida transformada, né? Então é muito bom estar na presença do Senhor. Eu peço que você feche seus olhos, nós vamos orar pelos pedidos aqui feitos e pelos agradecimentos também. Grandioso Deus, amado Pai, nós estamos aqui agradecidos e felizes, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Amém. O Senhor tem nos guiado, tem nos restaurado, tem curado, tem levantado, tem animado, Senhor, tem libertado vidas, tem trazido pessoas para o Teu redil. O Senhor tem trabalhado em nossos corações, Pai. Quantos milagres o Senhor opera na nossa vida. Nós não temos palavras para Te agradecer, Pai. O fato de nós levantarmos de manhã, ter os olhos abertos, Senhor, sinal que o Senhor nos chamou para a vida mais um dia, Pai. Amém. E nós Te agradecemos porque nada é mais importante do que a vida. E nós sabemos que ela é um dom de Ti. E que nós só respiramos e estamos aqui porque o Senhor assim desejou. Por isso nós Te louvamos e engrandecemos o Teu nome, ó Deus. Nós queremos pedir o perdão dos nossos pecados. Nós queremos nos entregar ao Senhor, pedir forças para fazer a Tua vontade. Pedir a Deus que nesse momento agora no qual vamos explanar a Tua palavra, nada nos tire a atenção, Pai. Que possamos focar na Tua palavra, que possamos ouvir unicamente a Tua voz e aquilo que o Senhor deseja ensinar para nós. Que o Senhor abençoe cada família aqui representada. Os netos que vieram, Senhor, os filhos que vieram, os casais que vieram, ó Deus, o enfermo que veio, Senhor, porque o Senhor está restaurando a cada um. Amém. Nós Te pedimos, Pai, mas não nos deixa sem o milagre da salvação, Pai. Que a palavra possa entrar no nosso coração e possa frutificar, Pai, dar frutos, para que assim se cumpra a Tua vontade em nós, Pai. Nós Te agradecemos por tudo, entregamos esse culto nas Tuas mãos, Te agradecemos, Pai, pelos agradecimentos que tivemos aqui, pelos pedidos que foram entregues, depositados no Teu trono da graça. Que o Senhor continue, Pai, abençoando, guardando, restaurando, curando a cada um, Pai, mas em especial, cura-nos espiritualmente. Amém. É o que nós Te rogamos essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu peço que você abra a tua Bíblia em Mateus 17. Nós vamos ver aqui mais um milagre de Jesus. Hoje, mais uma quarta-feira, né, que nós chamamos, a última quarta-feira, uma quarta-feira que nós focamos nos milagres de Jesus, que nós focamos numa quarta de poder, é dia de orarmos, é dia de nos entregarmos ao Senhor e compreender a Sua palavra mais uma vez. Então nós vamos ler Mateus 17, o verso 24 em diante. Todos encontraram? Amém. Jesus paga impostos. Nós vamos ver aqui que impostos não é uma coisa de agora, né? Mas até o próprio Jesus pagou. E nós vamos ver esse milagre que Jesus fez aqui, né? Eu vou ler com vocês pelo telão para que não haja divergência aqui nas palavras, talvez uma versão diferente um pouquinho. E aí diz assim: tendo ele chegado a Cafarnaum, quem? Jesus e os seus discípulos, né? Eles vinham vindo de vamos supor assim, uma turnê ali, e eles agora estão chegando em Cafarnaum. Dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos?
Pedro, dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mas para que não nos escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estaca. Toma-o, entrega-lhes por mim e por ti. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem porventura é maior no reino dos céus? Até aí. Jesus estava tentando ensinar algumas coisas para os discípulos. Os discípulos continuavam preocupados com quem seria o maior no reino dos céus, né? Jesus achou por bem ensinar-lhe algumas coisas. Por exemplo, ele estava com os discípulos e sempre que Jesus podia, Jesus estava ensinando os seus discípulos, porque ele sabia que logo ele deixaria este mundo. Estava se aproximando a hora da morte de Jesus. E Jesus, quanto mais lições ele passasse para os seus discípulos, melhor seria, né? Esse sermão, irmãos, ele mostra e traz para nós muitas lições. Jesus, irmãos, ele sabe tudo o que acontece na nossa vida. Ele nos conhece. Ele sabe tudo o que se passa no mundo sem ninguém precisar avisá-lo. Ele é onisciente e onipresente. Então, ele está em todos os lugares, ele sabe de todas as coisas, né? Jesus estava muito próximo do período da sua morte. Obrigada, beijo. Aqui eles estavam chegando a Cafarnaum. Cafarnaum, irmãos, era a cidade onde Pedro morava. Pedro morava nessa cidade de Cafarnaum. Muitos milagres Jesus havia feito nessa cidade, porque Jesus também havia curado a sogra de Pedro ali, né? E muitos outros milagres Jesus fez nessa cidade, né? Que era a cidade de Pedro. Pedro era muito conhecido naquele lugar. Apesar de não ter muita cultura, irmãos, ele era um homem de posses. Pedro era um homem de posses. Ainda hoje em Cafarnaum existe como um pequeno ponto turístico a casa onde ele viveu. E só poderia ter uma casa naquela época, alguém que tivesse posses. Então ele tinha uma empresa, vamos supor assim. Ele era um empresário do ramo da pesca, que era o que eles tinham na época, né? Se não plantavam, pescavam. E Pedro era esse que tinha esses barcos ali, e ele era alguém que tinha as coisas. Seguir Jesus, quando Jesus o chamou para segui-lo, envolveu muita fé, porque Pedro abandonou tudo para seguir a Jesus, em prol do Evangelho, para que a igreja expandisse o Evangelho, a graça do reino, ela se expandisse. Pedro não pensou duas vezes. Quando Jesus o chamou para segui-lo, ele abandonou tudo e foi seguir a Jesus, né? Pedro não era um andarilho, um desocupado. Muitas vezes as pessoas falam assim: eu não posso porque eu trabalho. Mas Jesus, todas as pessoas que ele chama para a sua obra, são pessoas que estavam envolvidas em algum trabalho. É difícil as pessoas que estão sem fazer nada, que estão envolvidos na obra. Geralmente são pessoas que trabalham, que dão a sua vida pela família, que estão ali preocupados em colocar o pão dentro de casa, né? Mas Jesus sabe do potencial dessas pessoas e ele os convida para a sua obra, né? Ele deixou tudo, os barcos de pesca, tudo, né? Os cobradores de impostos, irmãos, eles armavam as suas tendas próximo da entrada da cidade. Era como se você tivesse que pagar um pedágio ali quando você passasse. Então, quando eles vinham chegando ali, Pedro já foi abordado, né? E ele faz aquela pergunta ali: escuta, Pedro. Jesus não parou, Jesus passou reto e foi e entrou na casa de Pedro, porque Jesus estava hospedado na casa de Pedro. Mas
aqueles homens que cobravam impostos, eles se dirigiram a Pedro até mesmo para desmerecer a autoridade de Jesus. Por quê? Porque eles perguntaram: o teu mestre não paga impostos? E Pedro, quem conhece Pedro na Bíblia sabe que Pedro ele se antecipava, era ele que falava, era ele que prometia que nunca ia abandonar Jesus, né? Pedro era aquele falante, aquele que falava, e nós sabemos que quando nós falamos demais, sempre às vezes nós falamos errado, né? Quando nós se adiantamos em fazer muitas coisas, e às vezes a gente toma decisões precipitadas, palavras precipitadas, né? E é isso que acontecia com Pedro. Ele, então, quando ele foi abordado ali, você olha o que ele diz ali na resposta dele, você não consegue entender. No verso 25 do 17, coloca para nós ali, olha ali, ó, o que Pedro respondeu: sim, respondeu ele. Mas aqui, Pedro responde um sim, sem nem saber o que ele estava falando. Ele não consultou o mestre, né, para responder. E quando a gente tem uma ansiedade, a gente faz muitas vezes isso, né? Às vezes os ministérios vêm e perguntam para mim: Jocélia, nós podemos fazer tal coisa? Na hora eu digo: vamos lá, vamos fazer. Puxa, é os anciãos, tem que consultar os anciãos. Então eu tenho que ser corrigido, menino. Porque a gente é ansioso, a gente quer resolver na hora, a gente quer dizer, e por você está tudo bem, você já diz: vai lá e faz. Aí você lembra que, né, temos uma pessoa que nós temos que estar respeitando, tem uma hierarquia, nós precisamos ter aquele discernimento, né? Quando a gente pergunta alguma coisa para o pastor no WhatsApp, ele fala assim: eu vou pensar e vou te falar depois. Eu penso: olha como é sábio, né? Porque às vezes na hora você diz, não pondera, e a tua resposta acaba às vezes prejudicando alguém ou a si mesmo, né? E Pedro aqui ele respondeu, quando falaram: o teu mestre não paga impostos? Ele disse sim, mas ele passou correndo também, e foi quando ele entra em casa, o que Jesus disse? Jesus se antecipou. Ali diz para nós que Jesus se antecipou. Porque Pedro não deveria responder aquilo ali. Na verdade, aquilo era uma resposta para Jesus, mas o que os cobradores de impostos queriam, na verdade, era uma pegadinha para Jesus. Porque se Jesus não pagasse impostos, ele estaria o quê? Não valorizando os rituais do templo, né? Ele estaria ali passando por cima de uma ordem que vinha, que lá em Israel era assim: todo jovem acima de 20 anos, ele tinha que pagar esse imposto do templo. Não era um imposto para o Estado, não era para a prefeitura na época, não era para o Estado, não era para a cidade. Aquele imposto era um imposto religioso. Era uma taxa que as pessoas pagavam no templo para que o templo pudesse se manter. Para a limpeza do templo, para comprar as coisas que o templo precisava, tudo aquele serviço, aquele ritual, ele era destinado a essa taxa que você pagava anualmente, esse imposto, para que a igreja da época também funcionasse. Porque vocês sabem, né, irmãos, infelizmente o dinheiro ele está presente até na igreja, ele é necessário até mesmo na igreja. Porque como que se paga uma luz, como que se paga, não é orando pela companhia elétrica que nós vamos pagar a luz, é com dinheiro, né? Todas essas coisas envolvem dinheiro. E lá na época não era diferente. Então todo jovem acima de 20 anos precisava pagar esse imposto, que era o valor de um estáter, né? E que ali ele valia como 2 dracmas, que era o equivalente ao trabalho de 2 dias de um trabalhador. Tá? Era isso que valia essas 2 dracmas. Quando ele entra, Jesus falou assim para Pedro: o que te parece? De quem cobram impostos? Do rei, dos filhos do rei ou dos estranhos? E o que Pedro disse? Dos estranhos, cobrava-se das pessoas. Por quê? Porque os reis e aquele pessoal mais
que trabalhavam no templo, os apóstolos não, os profetas, os sacerdotes, eles não pagavam, eles eram isentos. Mas os filhos do rei também eram isentos. Só para você ter uma ideia, aqui Jesus podia reivindicar o seu direito de não pagar. Jesus podia dizer assim: olha, eu não vou pagar imposto, porque eu sou o dono desta igreja. Fazia sentido Jesus pagar dentro da própria igreja dele? Não fazia. Mas Jesus era filho de Deus, isso era fato. Os discípulos já haviam visto todos os milagres de Jesus. Os rabinos, os que lideravam o templo naquela época, também haviam visto, mas não aceitavam Jesus como filho de Deus. Por isso queriam encurralar ele ali. Se ele fala que não ia pagar, eles iam dizer que ele era contra a igreja. Se ele paga, ele estava se acusando de que ele não era filho do rei, ele não era filho de Deus, né? Então era uma pegadinha para poder acusar Jesus, porque vocês sabem que todo o ministério de Jesus, a vida toda de Jesus, ele foi rejeitado. Veio para o que era seu e os seus o rejeitaram, não aceitaram. Então, Jesus falou para Pedro assim, olha, olha o que Jesus responde ali, né? Ele perguntou ali no verso 25, Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos filhos ou dos estranhos? E respondendo Pedro, disse, dos estranhos. Jesus lhe disse logo estão isentos os filhos, mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo a boca acharás um estáter. Toma-o e entrega por mim e por ti. Jesus ali naquela hora, irmãos, ele não discutiu com Pedro, ele não tentou provar quem era ele, o poder e a autoridade que ele tinha. Pedro também não discutiu com o milagre. Parecia uma coisa louca, irmãos. Pensa bem, vai lá no mar, joga o teu anzol, você vai pegar um peixe, dentro da boca desse peixe está o dinheiro para pagar o imposto para mim e para você. Para que eles não se escandalizem, para que eles não falem. O que ele estava querendo dizer assim? Vamos supor quem era Pedro e Jesus na época. Vamos supor que fosse um pastor, um líder religioso ali, que estivesse ali, Pedro fosse um líder. E aí, Jesus pensou assim, nada pode atrapalhar a minha obra, nada. Então Jesus não vai discutir, Jesus não vai provar quem ele era. Ele simplesmente pega e paga aquilo que estavam pedindo para ele pagar. Ele podia reivindicar esse direito. Pensa se fosse hoje, irmãos. Como estaria a rede social de Jesus, né? Tentaram me cobrar impostos, né? Eu fui cancelado na minha própria igreja, porque é isso que acontece hoje com as pessoas, né? Ou eu vou processar essa igreja, porque eu sou o dono dessa igreja, eu vou processar essa liderança, não é assim que muitas pessoas agem, nós agimos. Olha que lição que Jesus está trazendo para nós. A paciência de Jesus com Pedro, pelo que Pedro responde impensadamente que sim, Jesus pagava. A paciência de Jesus com aqueles cobradores de impostos. A paciência, isso é uma característica de um líder. A paciência, o domínio próprio, né? Saber conduzir uma situação para não perder aquele que está se aproximando de Jesus. Então, ele vai, e Pedro, enquanto estava indo, irmãos, lá no mar, pensa quanta coisa passou na cabeça de Pedro. Eu vou jogar um anzol lá no mar. Se Jesus falasse para você hoje, que você tivesse uma dívida para pagar,
e Jesus te desse um sonho, vai lá e joga o anzol, pega um peixe, na boca do peixe vai estar com dinheiro. Talvez nós ia contar para o vizinho e dizer, mas hoje eu tive um sonho muito louco, né? Eu sonhei que Jesus me dava o dinheiro para pagar isso daqui. Mas, irmãos, de quantas formas o Senhor Jesus nos ajuda? Quantos milagres o Senhor Jesus faz na nossa vida? Às vezes nós estamos ali preocupados com uma coisa que vai vencer daqui a 15, 20 dias, e o Senhor já está conduzindo todas as coisas. Por isso ele diz, não andem ansiosos com coisa alguma. Não andem ansiosos com coisa alguma. O Senhor Jesus, ele conhece tudo, ele se adiantou. E o Senhor Jesus sempre se adianta nos nossos problemas. Não tem uma lágrima tua, não tem um gemido, um suspiro teu que é desconhecido do nosso Pai. O que nós temos que entender é que Jesus é o nosso Criador, é o nosso Pai. E quando Ele pede para nós fidelidade, quando Ele pede para nós confiar nele, Ele não vai nos decepcionar. Mesmo que nós decepcionamos o nosso Salvador. Muitas vezes nós não cumprimos os votos, que a Bíblia chama de votos tolos que nós fazemos para Jesus, porque nós fazemos, às vezes, no meio de uma dificuldade, e quando nós recebemos a bênção, muitas vezes nós nos esquecemos daquilo que nós prometemos para o Senhor, né? Quantos fazem isso? Eu já fiz isso, acredito que todos já fizeram isso, né? Então, olha só, Pedro, ele não questiona, ele vai. E quando ele chega lá, Pedro era conhecedor da pescaria, irmãos. Ele sabia tudo. O que existisse de mistério na pescaria, ele conhecia. Ele conhecia todos os peixes. Agora Pedro vai lá e ele joga o anzol e ele tira o peixe. Imagina quando ele começou a puxar para ter um starter que estava encravado ali na boca do peixe. Tinha que ser um peixe grande, pesado. Talvez ele começou a puxar ali, viu a fisgada e ele pensou, não é possível que já é o peixe que tem o dinheiro dentro, né? Outra, ele lidava com os peixes, ele abria peixe, ele nunca tinha visto dinheiro dentro de peixe. Ele tinha todos os motivos para duvidar. Mas Deus, irmãos, ele não está limitado a situações. Deus não está limitado à lógica deste mundo, porque a lógica pertence para nós, sabe? Mas o sobrenatural, o incompreensível, o improvável, isso vem de Deus. Milagre vem de Deus, né? Amém. Então, imagina quando ele abre a boca daquele peixe ali engasgado com essas... Era um starter, né? Era um tipo de dinheiro ali que era o valor de 2 dracmas, que era o que ele precisava para pagar. Exatamente o dinheiro que ele precisava para pagar o imposto, tanto de Jesus, para não haver comentários com o nome de Jesus. Porque, vamos supor aqui, hoje, o Dilceu é um líder nessa igreja, o Robson é um líder nessa igreja, o Valdo é um líder nessa igreja, eu sou um líder nessa igreja. E as pessoas, quando elas vão falar alguma coisa, elas não vão falar a Jocélia ou o Dilceu. Mas não é crente lá naquela igreja? Mas não está lá naquela igreja? Mas não é uma adventista? Não é assim que as pessoas vão se referir a nós? Né? E não paga seus impostos, e não paga suas contas? Como que funciona isso? Não está tendo coerência com a mensagem que estão pregando. Por isso, irmãos, que o cristão é chamado a fazer diferente. A fazer diferente. Nada poderia atrapalhar a obra de Cristo. Se nós estamos fazendo a obra de Cristo e existem coisas na nossa vida que escandalizam o nosso irmão, que as pessoas têm do que acusar a nós, irmãos, nós estamos causando prejuízo na casa de Deus. Por isso que nós temos que nos conscientizar de tudo aquilo que nós falamos, a maneira que nós agimos, porque o mundo pode andar de cabeça para baixo, pode fazer o que quiser, a corrupção pode, ficar insuportável com o político, mas quando se trata de um filho de Deus, as
coisas têm que caminhar direito. As coisas precisam se caminhar direito. As coisas têm que ser vividas à altura daquilo que o Senhor te colocou. E é por isso que às vezes as pessoas não veem, porque elas olham para nós e não têm coerência naquilo que eu prego e naquilo que eu vivo. E isso fecha as portas para muitas pessoas serem cristãos. É por isso que nós precisamos ter o nosso caráter transformado. É por isso que todos os dias nós precisamos pedir perdão a Deus e nos muda, nos transforma. Senhor, eu tenho esse defeito de caráter e isso pode impedir a tua obra. Jesus aqui, ele entendia Pedro. Ele sabia que Pedro ainda ia chegar na maturidade cristã, mas que ainda não havia chegado. Muitos às vezes citam Pedro, se orgulham de Pedro. E até dizem, mas Pedro também era um trovão, Pedro também era impulsivo, Pedro arrancou da espada e quis tirar. E é verdade, numa ocasião, Pedro tirou a espada e arrancou a orelha de um soldado que maltratou Jesus, que veio para prender Jesus. Ele era impulsivo. Só que, irmãos, o Espírito Santo foi moldando ele. Amém. Ele foi moldado pelo Senhor Jesus. Então, às vezes eu falo, eu prefiro ser assim do que ser assado. Irmãos, nós temos que preferir todos os dias fazer a vontade do Senhor. Amém. Quando nós fazemos a vontade do Senhor, nós não estamos impedindo o Senhor de trabalhar em nós. Como que eu impeço o Espírito Santo de trabalhar na minha vida? Quando eu sei dos meus defeitos, dos meus pecados, que só o Senhor sabe, e eu continuo batendo nas mesmas teclas, sem nenhuma mudança, sem nenhum arrependimento. E Deus não consegue trabalhar em mim. E eu muitas vezes vou travando a obra do Senhor por conta daquilo que eu faço. Se Jesus pagou a dracma dele e também a de Pedro, era porque Pedro estava devendo também, né? Pedro estava devendo. Por isso que Pedro ficou tão, puxa, mas eu aqui com o mestre, as pessoas me cobrando. E você sabe que não tem uma coisa pior. Quer perder um amigo? Vá cobrar um dinheiro que você emprestou. Às vezes, né? Não é assim? Quando você é cobrado, a pessoa fala assim, eu não posso ser cobrado. Então não deva. Não é verdade? Então não deva, porque se você deve, você vai ser cobrado. E o que acontece, irmãos? Nós precisamos ter uma vida correta diante de Deus. Nós precisamos. É fácil? Não é fácil. Por quê? Porque nós nos achamos injustiçados. Mas eu vou pagar isso daí para esses ladrões que roubam tanto do governo, né? A gente já acha que pagar tudo aquilo de imposto é porque nós não podemos pagar porque eles também roubam. E vai virando uma corrente. Por quê? Porque Deus não está preocupado com o que lá em cima estão fazendo. Deus está preocupado com a tua vida, com a nossa vida. Se há um governo corrupto, se há uma segurança corrupta, se há um juiz corrupto, não é problema meu. Eu não posso ser mais uma corrupta porque há alguém lá fazendo errado. Deus espera uma atitude diferente de nós. Por isso Ele nos chamou para sermos o quê? Diferentes. Nós temos que levar a nossa vida em dia. Nós precisamos levar a nossa vida em dia. Então Jesus manda Pedro lá e Pedro vem e agora ele paga aquele imposto. Querido, Jesus também podia ter reivindicado de não pagar, podia ter armado um barraco ali também, sabe por quê? Porque Jesus, vou começar a história lá no começo. Saul era rei de Israel e Saul vinha sendo afrontado pelo gigante Golias. Todo mundo conhece essa história de Golias, né? O gigante que Davi foi lá e matou com uma pedra, né? Aquele gigante vinha afrontando o exército de Saul, afrontando. E o que Saul falou? Aquele que matar o gigante, eu vou dar a minha filha Mical para se casar, vai ser meu genro, e estará isento de impostos
para o resto da vida eternamente, amém. Nunca mais ninguém da linhagem daquele que matasse Golias pagaria impostos, estava isento. O rei estava dizendo isso. E quem foi lá? Davi, com algumas pedrinhas, colocou naquela funda, girou, como tem a musiquinha das crianças, né? E acertou o gigante, matou o gigante. Ele entregou a filha como prêmio, o rei. Davi se tornou sogro de Davi. De Saul se tornou sogro de Davi. E entregou a filha Mical e isentou a família de Jessé, de Davi ali, de impostos. E Jesus veio de que linhagem? De Davi. Jesus veio na genealogia de Jesus, ele é ali, não sei se bisneto, tataraneto, mas ele é da linhagem de Davi. Então ele também não precisava pagar, por isso também ele era da realeza, porque Davi se tornou um rei. Então Jesus tinha todos os motivos para não pagar. Mas Jesus, ele nunca nos pede nada que ele primeiro não nos dê o exemplo. Ele diz que nós devemos dar a César o que é de César. Quem era César? O imperador. Era um cobrador de impostos ali, né? Porque os imperadores, os reis, eles extorquiam, eles não cobravam um imposto justo. Era muita extorsão também, já naquela época. Mas Jesus pagou, né? E aqui ele deixou grandes lições, né? Para nós. Esse pagamento que através dessa moeda, desse milagre, Jesus nunca fez um milagre para ser beneficiado. Nós vemos que esse milagre, ele beneficiou a Pedro, mas também beneficiou a obra de Deus, porque ali o Filho de Deus não teve essa mancha, né? Nós estamos se preparando, irmãos, para caminhar para o céu. E nós, na nossa caminhada, muitas vezes vai ficando alguns buracos. Alguém que eu magoei, alguém que eu briguei, alguém que eu não pedi perdão, uma conta que eu acho injusta. Deus diz: fique com prejuízo. Fique com prejuízo. Eu sempre estou falando isso lá em casa. Fica com prejuízo. É coisa de cristão ficar com prejuízo. Não entre em contenda, não entre em briga. Porque nós estamos caminhando para o céu. Satanás é nosso acusador. As pessoas magoadas, as pessoas feridas, as pessoas que tomam um prejuízo por conta de um negócio mal feito, por conta de uma coisa que, sabe, que não corresponde com os filhos de Deus. Isso, ele é uma trava na casa de Deus. Nós precisamos nos conscientizar dessas coisas. É por isso que o cristão é chamado para viver uma vida diferente do mundo. O mundo faz isso, o cristão não pode fazer. É por isso que as nossas ações, irmãos, as nossas palavras, a nossa maneira de agir, sabe, às vezes você pode estar ali com uma ira. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Consultai a vossa cabeça no travesseiro, né? Então é tipo assim, tá com raiva, vai, deita um pouco ali, morde ali o que tiver para morder, quebra um prato lá dentro da casa, mas não faz o que você tem vontade de fazer, não fala o que você tem vontade de falar, porque tudo isso ele retorna, ele é um prejuízo para a casa de Deus. É por isso que muitas pessoas colocam o cristianismo dentro de um balaio e ninguém quer mais servir. Falou que é cristão, falou que vai numa igreja, só quer viver do dízimo, só quer, rouba, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro, se esconde atrás da Bíblia. Então nós pervertemos o caminho da verdade.
E Jesus está nos convidando hoje. Se tem alguém para pedir desculpa, tem alguém que já não senta mais nesse banco porque um dia você discutiu com essa pessoa, tem alguém que você precisa pagar, faça uma forma de pagamento, parcele, faça o que for preciso. Tem alguém que você precisa pedir perdão, tem coisas que nós temos que pedir perdão para Deus, é você e Deus. Mas tem coisas que não são só eu e Deus, é eu e o meu irmão. E nós precisamos fazer essas coisas, porque nós estamos deixando esse mundo muito em breve. Satanás não poderá ter nada para nos acusar. Porque aquele que confessa os seus pecados e abandona, esse prosperará. Aquele que encobre os seus pecados jamais prosperará. Então hoje Deus está chamando nós para um concerto de vida. Deus está chamando nós, o que nós estamos fazendo na nossa vida? Quem me vê nos meus negócios, quem me vê nas minhas redes sociais, quem me vê nas minhas atividades, quem me vê nas minhas amizades, quem me vê lá no caixa do mercado, às vezes humilhando um caixa do mercado. Não tem isso de você ver cristãos, às vezes, humilhando um caixa do mercado, xingando no trânsito? Eu vou confessar a vocês, eu tenho um problema no trânsito. O senhor está me olhando ali, olhando assim. Gente, a via rápida é para cá, a via devagar, eu tiro que sabe, não. Mas eu tenho que me controlar. Aí imagina eu lá xingando uma pessoa no trânsito, e daí a pessoa aceitou vir na igreja, a Vivian convidou essa pessoa, a pessoa veio na igreja, ela falou, não é que ela estava me xingando lá? Você já imaginou? Que difícil? Jesus! Certo, Paulo, não fica até difícil para a gente trabalhar e evangelizar na rua essas pessoas. Entendeu? De outras igrejas, inclusive, né? Pessoas que não querem conhecer a nossa porque foram feridas em outras, ou vice-versa. Entendeu? Então a gente tem que se cuidar. Vai dificultando o trabalho de levar a mensagem por nós mesmos. Então nós precisamos, irmãos, e Jesus está pronto a nos conceder poder. Jesus está pronto, mas nós temos que nos entregar sem reserva para o Senhor, né? Para que o Senhor nos molde. Eu tinha um hino agora para o final, mas eu quero trocar ele para o Renova-me. Tudo, é esse que fala que tudo que tem dentro de nós precisa ser mudado? É o Renova? Sim. É, né? Então vamos nos colocar em pé. Enquanto nós cantamos, reflita nisso que você ouviu. Peça o teu perdão a Jesus. Procure daqui para frente não xingar, pagar, tentar fazer as coisas corretamente. Porque esse é o convite do Senhor para nós hoje, amém? Amém. Põe em mim teu
minutinho para você conversar com Deus neste momento. Você deve ter alguma coisa que você quer ser mudado. Peça para Deus e daqui a 1 minuto eu faço a oração final. Querido Deus, nós queremos pedir nesse momento, Pai, a Tua graça, o Teu perdão. Todas as vezes, ó Deus, que causamos alguma vergonha para o Teu nome, Pai. Somos chamados de cristãos e muitas vezes as nossas obras não correspondem com a altura que o Senhor nos chamou para viver. O Senhor nos chamou para viver diferente do mundo. Como é uma obra difícil para o Teu Espírito transformar a nossa vida, Pai, o nosso caráter, as nossas falhas. Mas o Senhor diz que em Ti há poder para essa transformação. Se nós contemplarmos o nosso Salvador Jesus Cristo, se nós tivermos uma leitura aprofundada da Tua palavra, tudo isso, ó Deus, vai internalizando na nossa vida e vamos sendo tocados pelo Espírito Santo, de que a vida do cristão é uma vitrine para os que estão lá fora. Somos um espetáculo, ó Deus, para o mundo, porque se fazemos hoje o certo, Pai, somos ridicularizados, mas o Senhor não se importa com isso. O certo é o certo, mesmo que todos estejam fazendo errado. E nós precisamos nos conscientizar disso. E nós precisamos mudar, Pai, porque nós vamos habitar o céu, onde não há uma mancha, uma sombra de pecado. Do jeito que estamos, Senhor, é impossível. Por isso nós clamamos por libertação, por ajuda, por misericórdia. Nós clamamos o perdão para as nossas vidas. E se até aqui, Pai, temos feito e insistido em fazer coisas que não Te agradam, nos perdoa, Pai. Toca-nos, Senhor. Corrige-nos, mesmo que doa, porque mudanças dói, Senhor. Mesmo que seja doído, seja uma benzetacil na nossa vida. Mas é para a nossa cura, Pai. Por isso muda a nossa vida, transforma a nossa vida, para que nós possamos Te honrar, que a nossa vida seja um louvor, seja um aroma suave que sobe ao Teu trono de graça, Pai. Nós clamamos por essa cura, nós clamamos, ó Pai, para que sejamos mansos, humildes, pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Dá-nos Teu poder, Pai. Dá-nos Teu poder. Que o Teu Espírito habite em nós. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, Pai. O Senhor nos conhece. Salva-nos para o Teu reino. Abençoa os Teus filhinhos que aqui estão. O que eles pediram em suas orações, agora neste minuto, que o Senhor atenda, Pai. Que o Senhor conceda a eles, se for de acordo com a Tua vontade, Pai. Se for para o bem de cada um, concede os pedidos do seu coração. Cura aquele que está enfermo, Pai. Alivia as dores, restaura a sua mente, o seu coração, o seu físico, para que esta vida venha a Te honrar muito mais, Senhor. Davi disse na sepultura: quem Te dará louvor? E é verdade, Pai. Por isso nós queremos viver para Te louvar. Amém. Muito obrigado por essa noite e pelos Teus ensinamentos, em nome de Jesus.
Amém.